Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? Nessa semana vamos ver mais um artigo que trata a respeito do paradoxo da obesidade. Então, aqui na tela do computador, vocês conseguem ver a revista ou o jornal no qual o artigo foi publicado, o título do artigo e os autores, tá? Lembrando que para acessar esse artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. E a data de publicação está no próprio paper. Então, bora para ele. Vocês conseguem ver aqui, está em cima da minha cabeça aqui, data de publicação, setembro de 2019. Tá? Esse artigo é uma revisão sistemática com meta-análise. Na introdução, que é reta e direta, ele fala a respeito da insuficiência cardíaca, fala da obesidade, fala o seguinte, olha, vamos juntar todos os estudos que a gente tem para ver o que eles dizem para a gente, de acordo com os critérios que a gente vai estabelecer. Então foi isso que eles fizeram, pegaram estudos observacionais de 3 bases de dados, PubMed, Embase e Web of Science, do dia 1º de janeiro de 1950 até o dia 3 de abril de 2018. Tem os critérios de inclusão e exclusão, tem a parte ali que eles fizeram a extração de dados, né, selecionaram os estudos, a análise estatística, etc. E vamos para a parte que nos interessa, os resultados. Bom, na figura 1 tem o diagrama aqui de como começou e como terminou a seleção dos estudos. Desculpa. Eles começaram então com 4.959 estudos, fizeram um primeiro corte aqui de 4.794 estudos, aqui estão as justificativas. Ficaram aí então para serem analisados 165 estudos, do qual foram removidos 136 e aqui eu tenho os motivos e a quantidade de estudos que foi removido por conta daquele motivo, tá? E aí, então, ficaram com 29 estudos para realizar a revisão sistemática e a meta-análise. E aí, pessoal, esse estudo aqui, ele traz alguns desfechos interessantes, não trata somente da parte do paradoxo da obesidade, mas eu vou tratar só isso com vocês, porque essa é a chamada que eu fiz para vocês, tá? Quem for da parte de estatística ou até tiver com dúvida e quiser ver como se pode analisar os dados, fazer uma estratificação melhor dos dados, sugiro fortemente esse estudo, tá? Os caras aqui tinham a manha da análise de dados. Então, feita essa observação, vamos aí para a parte do paradoxo da obesidade. Aqui no painel B eu tenho a relação entre o MC e a mortalidade cardiovascular ali na parte de insuficiência cardíaca. Então a gente consegue ver aqui uma curva U, que quer dizer para a gente o seguinte, que em algum determinado momento vai ter algum dado que vai ficar embaixo aqui da linha pontilhada, tá bom? Para cima da linha pontilhada eu aumento o risco, para baixo da linha pontilhada eu tenho uma diminuição do risco, tá bom? Como se fosse uma defesa, tá? Uma defesa. E aqui eu tenho o IMC dos indivíduos, então indivíduo com baixo peso, peso normal, sobrepeso, excesso de peso e indivíduo obeso. Então a gente consegue ver o seguinte, que o indivíduo com excesso de peso aqui, aquela gordurinha extra, ele não tocou na linha, logo você ter aquela gordurinha extra pode ser aí um protetor para mortalidade cardiovascular, tá? Já que o indivíduo com baixo peso, peso normal e obeso, todos eles tocaram a linha, tá? Mostrando que os resultados não foram significativos. E antes que eu continue a observação, os valores estão ao longo do texto aqui. Como eu vou mostrar vários quadradinhos, eu preferi mostrar a parte visual e não a parte do risco relativo ali, o número específico, tá bom? Só a parte de aumenta ou diminui o risco, mas depois quem quiser é só abrir o artigo que tem os números ao longo do texto, tá? Então, a gente consegue ver aqui no painel B um resultado significativo,
sendo a favor dos indivíduos que têm um excesso de peso, ou seja, aquela gordurazinha. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer para a gente pode ser um fator de proteção, tá? Descendo mais, aqui fica a parte que chamou a atenção, tá? Mais ainda, para todas as causas de mortalidade, os indivíduos com sobrepeso, obeso e a morbidade, tá bom? Todos os resultados aqui marcados deram significativos, tá? Então a gente consegue ver o seguinte, que o indivíduo ali, desde o sobrepeso até o obeso, ele tem um fator protetivo, tá bom? Aqui o diamante do sobrepeso, obeso e obesidade mórbida aqui, tá? Então, você ter aquela gordurinha a mais ou até passar um pouquinho do ponto pode ser um fator protetivo para todas as causas de mortalidade, tá bom? Em pacientes com insuficiência cardíaca, tá bom? Nesses aqui e nos outros que eu mostrei anteriormente, tá? Tem a tabela aí da extração de dados. A discussão dele é bem interessante e traz os outros aspectos que eu não abordei aqui com vocês, então quem tiver interesse, sugiro a leitura do artigo. A aplicação clínica, tá? As limitações do estudo, como todo estudo tem limitações, e vai ressaltar, por ser uma revisão sistemática com meta-análise, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? Aqui eles trazem um box aí falando sobre o paradoxo da obesidade e insuficiência cardíaca. Eles trazem alguns pontos. Tem outro box aqui embaixo bem interessante sobre as principais mensagens, né? Ou o que a gente deveria levar como mensagem. Bom, e aí a conclusão desse estudo baseado na chamada dele é que é o seguinte, eles sabem e mostraram que à medida que o indivíduo vai engordando, ele tem um risco maior de desenvolver insuficiência cardíaca, tá? Só que, independentemente desse risco, tem um paradoxo aí, que é o paradoxo da obesidade, que os indivíduos tiveram um declínio na curva de mortalidade para todas as causas, tá bom? Tem as referências ali. E vamos lá para cima para a gente finalizar o artigo, tá? Pois bem, mais um estudo abordando aí o paradoxo da obesidade e mostrando para a gente que se tiver aquela gordurinha ali a mais, tá bom? Aquele excesso ali a mais, um pouquinho, talvez isso possa ser um efeito protetor para você em algumas ocasiões, como nesse caso aqui, para todas as causas de mortalidade. Beleza? Lembrando que para acessar o artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu!